E aí, galera, vamos embora que a gente vai ver hoje aqui um tema do Sebrasp que caiu em 2017 para a Polícia Civil. E nesse tema, esse aqui é um de estrutura por tópicos, né? A gente tem 3 tópicos e uma pegadinha no terceiro tópico. Me lembro que em 2017, muitos alunos chegaram para mim para ver se cabia recurso. E não coube, galera, não coube porque a banca colocou escondidinho ali uma informação no tópico 3, né, escondidinha uma informação que se a gente não observa, realmente a gente foge à palavra-chave do tópico. Então prestem atenção aí, fiquem ligados, porque a gente vai falar desse tópico 3 já já. Eu vou ler para vocês o primeiro tópico para a gente ver sobre o que é o tema, tá? Primeiro, a banca lança aqui um texto motivador grande, falando sobre a questão da urbanização, tá? Só que é o seguinte, nesse texto motivador, lembram que eu falo sempre da questão da atualização do conteúdo, né? Nesse texto motivador, a banca já diz que essa ideia, né, de que a infraestrutura das cidades é responsável pela superpopulação e que essa superpopulação ou dela é que vem a desigualdade social, esse argumento está ultrapassado, tá? Então não tem a ver com a quantidade de pessoas dentro de um centro urbano a questão da igualdade ou desigualdade social, beleza? A gente não pode trazer esse argumento porque ele já está obsoleto, ou seja, ultrapassado. E isso já é o que a banca diz no texto motivador. Daí, na sequência, aparece o seguinte, que o tema é urbanização da sociedade, tá? Urbanização da sociedade, problemas, alternativas e desafios. Primeiro a gente já vai pensando aqui, ó. O tópico 1 fala dos problemas, então o tópico 1 vai ser negativo. Eu vou ler aqui para vocês verem o que é que pedia o tópico. Problemas da administração pública que dificultam a ocupação urbana ordenada. Quais são esses problemas? A gente vai falar já já. O tópico 2. Alternativas para enfrentar os problemas de mobilidade nas grandes metrópoles. Então, aqui já são as alternativas, esse tópico 2 é positivo, tá? E o tópico 3, desafios para a defesa social resultantes do crescimento desordenado das cidades. A pegadinha tá aqui, a gente vai falar no final do vídeo, tá? Quando eu for abordar o tópico 3. Então, olhem só, no primeiro tópico, a questão dos problemas. Quais são os problemas que a administração pública enfrenta hoje no Brasil para dar conta, né, dessa questão urbanística? Primeiro, enfrenta problema em distribuir aqueles serviços que são básicos e fundamentais que estão na Constituição Federal de 1988, no artigo 6, tá? Então, aqueles direitos ali, né, direito à moradia, educação, saúde, direito à segurança, esses direitos todos não conseguem ser supridos. A administração pública não consegue dar conta do provimento desses direitos que são constitucionais. E esses problemas estão ligados aos direitos sociais, né, galera? Todos esses que eu falei aí. As comunidades, principalmente mais desassistidas pelos governos, acabam ocupando a cidade pelas margens, né? É aquilo que a gente chama de marginalizado. Então, são aquelas pessoas que ficam às margens dos direitos que elas têm, mas que não usufruem. Não há um planejamento assistido, né, por órgãos competentes dos governos, né, dos sucessivos governos brasileiros para ordenar a ocupação, o investimento em trabalho, a assistência das comunidades. E lá no tópico 2, as alternativas, né? Alternativas são
positivas, né? Lembrando que o inchaço populacional é matéria de governo, tá? A mobilidade das cidades diz respeito aos órgãos gestores, tá? Então é importante que, por exemplo, seja pensado o fluxo, sejam construídas pontes, sejam pensados percursos, né? Então, o planejamento da cidade, o planejamento do trânsito, né, do tráfego, das vias, é algo que deveria constar nos programas de governo. Então, sai governo, entra governo e pouco se investe na infraestrutura das cidades, né, das metrópoles que estão cada vez maiores. O fluxo de trânsito é muito grande, assim como o fluxo de pessoas que se deslocam de interiores ou de cidades, digamos assim, mais distantes da metrópole para trabalhar na metrópole por falta de emprego na cidade em que moram. Então aqui, por exemplo, em Recife, a gente vê que muita gente que trabalha no comércio do centro mora onde? Mora em Jaboatão, mora em Camaragibe, em São Lourenço. Então, por que essas pessoas se deslocam, né, fazem um deslocamento tão grande para dar conta do trabalho ali no horário tão cedo, muitas vezes? Porque elas não têm trabalho próximo à moradia. Porque é claro que se elas tivessem, elas não iam fazer esse deslocamento, que inclusive é custoso, né? Então, pensar também a questão do transporte público faz parte dos programas de governo. E a gente vê que aqui no Brasil a gente tem sido desassistido nesse aspecto também. A ideia dos transportes alternativos, né, que tem dado tão certo em tantos países aí, aqui no Brasil ainda está a passos muito lentos. Por quê? Nós nem temos um projeto de infraestrutura e arborização das ruas para que a gente possibilite, digamos, que pequenos percursos sejam feitos a pé. Então, na maioria das cidades modernas, né, nas cidades de países desenvolvidos, os pequenos percursos e até médios percursos são feitos a pé. Aqui no Brasil a gente vai na padaria de carro. Então, grandes percursos que a gente faça de automóvel ou de ônibus ou sei lá, de qualquer transporte público, beleza, mas os pequenos a gente pode fazer de bicicleta, a gente pode fazer de triciclo, que a gente nem tem tanto aqui em Recife, por exemplo, né? A gente pode fazer nem temos bondes aqui também na cidade, né? De transportes que fossem alternativos aos ônibus, tá? Considerando que o transporte de ônibus esse transporte, né, que é o mais popular que nós temos aqui na cidade, por exemplo, é muito cheio, é muito mal provido, esse serviço é muito mal provido aqui. A gente tem aí cidades que tem metrôs que funcionam bem, linhas de trem que também funcionam bem. Esses são transportes, digamos assim, básicos, né, que a sociedade tem que estar reformulando, investindo todo ano para que esses transportes consigam oferecer um serviço melhor, porque os preços aumentam. Mas a gente poderia sim melhorar o respeito no trânsito para que outros tipos de veículos começassem a circular, e inclusive faixas contínuas de pedestres, para que as pessoas pudessem fazer percursos a pé. Daí a gente precisava investir na arborização dos espaços e na segurança e claridade deles, né? Então os espaços precisariam ser mais bem policiados, precisariam ser arborizados, planejados para que, como a gente mora numa cidade litorânea, né? Então a gente tem o clima daqui é tropical, a gente tem o sol o tempo todo, então essa proteção deveria ser pensada, porque faz parte do projeto urbanístico das cidades. Então, aí a gente viu alguns pontos, né, algumas alternativas que poderiam sim melhorar a questão da mobilidade aqui no Brasil. Bora passar então para o terceiro tópico, para o tópico da pegadinha, tá?
Olha só, a banca pede para a gente falar como é que a defesa social pode dar conta dos desafios que aparecem para ela. Então, olhem, a defesa social é exatamente os órgãos policiais, galera. Então, quem não falou de órgãos policiais nesse tópico 3 fugiu completamente ao tema. Quais são os desafios da polícia frente a esse inchaço populacional, a essa infraestrutura defasada, esse fornecimento mal feito de serviço pela administração pública? Quais são os desafios para a polícia? Então a polícia tem que lidar com os pequenos crimes, né, que são cometidos por crianças que vivem ali em situação de vulnerabilidade nas ruas, os pequenos furtos. Os órgãos policiais precisam dar conta do tráfico de drogas, que é um dos problemas que mais afeta as metrópoles, tá? A segurança pública precisa também dar conta da violência nas ruas. Então, afora a questão do roubo, afora a questão do tráfico, as pessoas vivem em constante insegurança. E esse sentimento, né, de insegurança gera uma cobrança em cima dos órgãos de defesa social. E os órgãos acabam tendo, né, as polícias, né, sobretudo as militares, que são as polícias ostensivas de rua. Então, essas polícias acabam pegando a maior parte do problema, que na verdade consiste na desassistência da administração pública. Vai governo, volta governo, e muitos desses tópicos não se tornam pauta. Pouco investimento é feito em infraestrutura das cidades.